tentar falar sobre algumas coisinhas sobre 3 obras dele, em que predomina o uso do realismo fantástico. Ou seja, é um tipo de realismo em que se apresenta uma lógica natural, como do nosso dia a dia, mas há um enrompimento de alguma coisa diferente, uma coisa insólita, fora do normal, e que não é explicada. Então, os personagens vivenciam essa sensação de absurdo, de fora da lógica. E essa sensação pode ser mantida até o final ou não. Aí são os vários níveis de fantástico, maravilhoso, absurdo, que a gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas são narrativas que estão trabalhando com realismo fantástico ou realismo absurdo. E esse realismo desassossega o leitor. Ele cria no leitor essa sensação de como assim, né? E isso faz com que o leitor possa pensar, possa refletir junto com a narrativa ali e chegar talvez assim a algum aprendizado. É isso que eu queria pensar aqui, que Saramago é um escritor que, apesar dele ser da atualidade, que a pós-modernidade vivencia uma espécie de ausência de intervenção social tão caracterizada como era na modernidade, até uma certa não utopia, não crença, né, em que alguma coisa possa vir a dar certo. Saramago, apesar de ter uma proposta pós-moderna, uma proposta de escrita pós-moderna, que a gente vai perceber muito bem, até pelos alguns exemplos que eu vou citar ali, do formato da escrita dele, ele não abdica desse interesse na vida humana, na construção do sujeito, na aposta na aprendizagem. E é isso que eu acho que é interessante se falar aqui um pouquinho, porque a gente está falando para pessoas que são professores também, mas principalmente espero, né, que haja bastante alunos aqui assistindo. Então, o que a gente pode aprender dessas escritas, sempre acreditando, né? Eu acredito muito nessa importância da literatura, da arte, do convívio com ela para a gente se formar, né, em todos os sentidos. E alguns textos que eu vou assim citar, algumas coisinhas dentro do tempo, são o seguinte: eu escolhi falar brevemente sobre um conto do Saramago chamado Embargo, que é um conto que está no livro chamado Objeto Quase, e é um conto de 1978. Também um romance Ensaio sobre a Cegueira, que já é mais conhecido, que virou um filme chamado Cegueira, né, há algum tempinho atrás, e As Intermitências da Morte, que já é um romance de 2005. A gente vai falar alguns traços, algumas coisinhas sobre ele, né? Sobre eles. Mas sempre nesse sentido da gente pensar, deixa eu ver o que eu botei aqui depois. É uma citação do Saramago, já vou ler já. Mas a gente pensar que hoje, né? Por que a gente está falando disso? A gente vive como que uma situação que é absurda, que aparentemente, assim, se a gente contasse em dezembro do ano passado que o mundo viveria como a gente está vivendo hoje, intocados, né? Uns mais, outros menos, mas vivendo essa sensação de isolamento, tudo isso mudado, estudando de casa, etc., a gente nem acreditaria, mas a nossa realidade é tão absurda às vezes que até a veia fantástica, o realismo fantástico, a literatura que trabalha com isso, acaba por ser assim mais propícia a se falar de certas coisas, para fazer aquele choque de realidade, para a gente poder enxergar a vida e o mundo e a nós mesmos de uma forma diferente. Então, aí eu trouxe aqui uma citação do próprio Saramago, quando houve a adaptação do filme, do Ensaio sobre a Cegueira, para o filme Blindness, né, que saiu. Ele foi feito depois um documentário, né, e ele fala, é um documentário muito interessante, né, chamado As Janelas da Alma, e ele diz o seguinte: vivemos todos numa espécie de mundo à parte audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam e onde nós, mais ou menos, creio eu, diz ele, né, que nos vai acontecer a ele, onde mais ou menos vamos cada vez mais a nos sentir perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios e, em segundo lugar, perdidos na relação com o mundo. E acabamos por circular aí, sem saber muito bem o que somos, nem para o que servimos, nem que sentido tem a existência. Então, aqui são palavras, né? A prosódia, a gente percebe que é uma entrevista, ele está falando,
né? Então tem essas idas e vindas, mas ele me parece que está falando um pouquinho a respeito dessa sociedade em que a gente vive, meio que anestesiado pela realidade, cheio de imagens, vivemos esse mundo de simulacro de realidade, das redes sociais, das notícias falsas ou não, imerso nessa realidade toda, né, onde há muitas imagens sobre muitas coisas, e aí a gente fica perdido, sem saber, como ele diz aí, para onde vamos, qual é o nosso sentido no mundo, como atuar nesse mundo. Então, a obra de Saramago, e até esse romance Ensaio sobre a Cegueira, nasce um pouquinho a partir dessa perspectiva, dessa visão de que parece que a gente tem muita coisa para ver, a gente vê tudo, mas a gente não enxerga realmente, né? Então, o Ensaio sobre a Cegueira aborda essa questão, até que ponto a gente vê o outro, a gente vê corretamente a nós mesmos, ou a gente, tudo que a gente faz aparenta uma realidade que não é, né? Mas ele, no fundo, está ali colocando para a gente pensar a respeito do altruísmo humano, da necessidade de compartilhar com o semelhante, com o outro, as coisas, e não apenas de realmente enxergar o outro, não apenas ver assim, né? Enfim, são muitas questões que a gente pode abordar aqui, mas e aí como é que aparece? Primeiramente, assim, eu não vou ler tudo isso aqui, mas só para dizer que essa questão do fantástico é essa hesitação que acontece no leitor, principalmente nos personagens, logicamente, primeiro, diante de um acontecimento insólito que foge à verossimilhança com a nossa realidade. Então, não há e às vezes não há uma explicação para isso, né? Então, no conto, o Embargo, ele aparentemente a gente tem o início, às vezes esse insólito, essa coisa do fantástico já aparece de início, outras vezes não. Mas a gente vai ver, por exemplo, que no conto Embargo, a citação que eu coloquei logo do início, a gente tem uma aparente apresentação do personagem, da vida dele como normal, dentro da nossa realidade atual, e aos poucos vai irromper o insólito. Mas algumas palavras, já na descrição do início, já vão anunciando que existe essa coisa diferente que vai acontecer, né? Ensaio sobre a Cegueira também mais ou menos acontece isso, mas as intermitências da morte, a gente já se depara na abertura com o insólito começando. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Esse primeiro parágrafo que eu coloquei é justamente o início do conto. Então ele diz assim: acordou com a sensação aguda de um sonho degolado e viu diante de si a chapa cinzenta e gelada da vidraça, o olho esquadrado da madrugada que entrava, lívido, cortado em cruz e escorrente de transpiração condensada. Pensou que a mulher se esquecera de correr o cortinado, a cortina, né? Que é um romance português, então as palavras são um pouquinho diferentes, e aborreceu-se. Se não conseguisse voltar a adormecer, já acabaria por ter o dia estragado. Então, assim, a princípio, a gente vai começando a ler lá na página 33, é uma realidade mais ou menos como a nossa, mas algumas palavras aí, já no início do conto, já nos dão alguns indícios de que alguma coisa estranha talvez aconteça, né? Então, a gente tem aí sonho degolado, sensação aguda, chapa cinzenta, então, palavras assim fortes, né? Que a gente, depois de ler o conto, a gente volta e a gente percebe, já estava aí, a gente não tinha percebido, né? E aí, assim, eu separei um dos momentos que a gente percebe o insólito na narrativa, que dá, assim, um pouquinho do resumo, que a narrativa é o seguinte, o personagem, ele depois de acordar e tal, ele entra no carro e vai dirigir para o trabalho. Só que, aos poucos, esse carro toma conta do personagem e, assim, ele não consegue fazer nada, atuar no carro, porque o carro é que está se movendo sozinho, digamos assim. E toda vez que ele encontra um posto de gasolina, o carro, ele entra na fila para esperar para abastecer, mesmo que ele já tenha abastecido, porque nessa altura estava acontecendo um embargo econômico, faltava petróleo, então os postos estavam cheios, por isso que eu falei, fila e tal, né? Então o carro se aposta do sujeito, não permite que o sujeito faça nada e ele não consegue sair do carro. Então o conto vai crescendo naquele clímax. E a gente tem um dos momentos esse aqui, né? Eu não sei se vai dar para ler tudo, mas ele fala assim: o que estava a passar-se era absurdo. Nunca ninguém ficara preso desta maneira no seu próprio carro, pelo seu próprio carro. Tinha de haver um processo qualquer de sair dali. A força não podia ser. Desligou o motor sem interromper o gesto, atirou-se violentamente para fora,
como quem ataca de surpresa. Nenhum resultado. Feriu-se na testa e na mão esquerda, e a dor causou-lhe uma vertigem que se prolongou, enquanto uma súbita e irreprimível vontade de urinar se expandia, libertando interminável líquido quente que vertia e escorria entre as pernas para o piso do carro. Digitei alguns erros ali, né? Então a gente vê o carro se aposta do sujeito a ponto que ele não consegue sair, né? Tanto que ele já está nessa luta, isso é mais ou menos na metade do conto, e depois que ele acaba até urinando nas próprias pernas, né? A narrativa diz ali, ó, quando tudo isso sentiu, começou a chorar baixinho, num ganido, miseravelmente. E assim esteve até que um cão, vindo da chuva, veio ladrar-lhe, esquálido e sem convicção, à porta do carro. Então, aí a gente tem uma questão aqui que é muito saramaguiana. Não é sempre, mas muitas narrativas de Saramago tem um cachorro, né? Ele vai aparecer em alguns momentos cruciais, ele vai fazer essa ponte com o sujeito, devolver a humanidade ao sujeito. E aqui a gente vai percebendo como que ele, ser humano, diante da coisa, diante desse objeto, o título do livro é Objeto Quase. Então, essa relação do homem, né, que está sendo colocada em questionamento, a relação do homem com os objetos, com as coisas. O homem vive tanto para ter as coisas, para que as coisas, na verdade, as posses dos objetos do mundo se apropriam do sujeito. A gente fica imerso nessa luta por posses, por riquezas, mas não necessariamente a gente consegue viver plenamente e viver os momentos felizes. Então, Saramago coloca os personagens, como esse, por exemplo, a vivenciar uma situação limite, como no caso de um absurdo, que causa o desassossego, para permitir, ou talvez mover, a que haja algum tipo de aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado vem de uma certa desumanização. A gente percebe aqui que o carro, ele se desumaniza, ele urina entre as pernas, né? E até ele fala que ele chora num ganido. Então, a expressão que seria do cachorro é atribuída ao humano. Então, Saramago vai tirando a humanidade desse sujeito, porque ele precisa, como se fosse assim, entre aspas, né? É uma leitura possível, de um choque de realidade, uma possibilidade de criar uma nova humanidade capaz de ser diferente. Né? Não que aquele personagem ali fosse alguém ruim, mas ele é uma ideia, uma metáfora, uma imagem da nossa própria vida humana. E é o que ele vai fazer também em Ensaio sobre a Cegueira. A gente não vai ter tempo de ler tantas citações, né? Mas a gente vai ter muito essa ideia. Né? Os personagens de Ensaio sobre a Cegueira, eles começam a vivenciar, de repente, as pessoas começam a cegar. Os primeiros cegos são colocados no manicômio, ninguém sabe explicar de onde vem essa cegueira, que é uma cegueira branca, diferente, e aos poucos todos vão ficando cegos. E essa relação que existe primeiro dentro do manicômio, e depois quando eles saem desse manicômio e vão para a cidade, e a relação das pessoas mostra bem como o ser humano, diante de momentos limite, ele se comporta como um animal. Então, imagine se de repente todos nós ficássemos cegos e tivéssemos que viver confinados dentro de um ambiente que as pessoas querem reproduzir tudo aquilo que elas já vivenciam na realidade, né? Então, aos poucos, as pessoas... o que o Saramago coloca ali, uma realidade, para tirar também desumanizar completamente, mostrar que o ser humano, muitas vezes, não é humano, tanto quanto deveria ser, mas que ele tem que aprender a ser. Né? Então, o Ensaio sobre a Cegueira vai abordar também essa questão que já está aqui como um cerne nesse conto de 1978. Já no caso de As Intermitências da Morte, que já é depois, né? A gente já se depara direto com um insólito acontecendo, né? O narrador começa assim: no dia seguinte, ninguém morreu. O fato, absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em que todos os aspectos justificados. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a mostra de ter alguma vez ocorrido um fenômeno semelhante. E aí as pessoas começam o que acontece nesse romance? A gente se depara logo quando abre a página numa realidade assim, de uma determinada localidade, que não se sabe o nome, em que as pessoas não morrem mais.
Mas então os doentes terminais, pessoas como fala aí que os bombeiros tiravam de corpos de destroços de alguma coisa, de algum lugar que tivesse acontecido alguma tragédia, mas os corpos ficavam assim, as pessoas não morriam. E essa realidade, ela, apesar da gente pensar assim, puxa, que bom seria, né, que a morte não existisse, mas ele vai mostrando, o narrador Saramaguiano vai mostrando para a gente como todos os setores, como é que essa vida fica complicada, porque aí não dá para falar muito, né? Mas, por exemplo, aqui eu botei algumas coisas sobre o caos daquelas setores sociais que se beneficiam da morte, como funerárias, seguradoras, previdências e outros, o caos que fica, e assim, Saramago é mestre em fazer a gente imaginar essas situações absurdas e assim de uma plausibilidade que a gente percebe assim, realmente, acho que seria bem isso mesmo que a gente veria, os jogos de poder, há, por exemplo, uma questão que começa a acontecer, que é o tráfico clandestino de doentes terminais, para atravessar uma fronteira e eles poderem morrer, né, em outro lugar. Aí as famílias começam a fazer isso, a pagar por isso, porque já não querem mais ter os doentes em casa. E o governo, e aí há uma máfia que surge em torno disso, como muitas vezes acontece, e a ponto das pessoas terem, as famílias, o governo ter que, como fala aqui, né? Desculpa interromper, é que já está dando o horário da sua apresentação. Vou só concluir, então. Pode ir fechando, Michele, que você começou um pouquinho depois, tá? Mas bom, ainda tem aí uns 2, 3 minutinhos para você fechar, tá? Tá certo. Então, a ponto das famílias, do governo ter que querer criar uma campanha para convencer as famílias a não fazer isso, a apelar para a humanidade das famílias, né? Então, são coisas que a gente começa a pensar assim, como é absurdo, é absurdo ali da gente ler, né? Absurdo também as relações que a gente vê dentro da narrativa do ensaio sobre a cegueira também, e a ponto das pessoas, tudo, né? Dentro do manicômio, até estupros que acontecem. Então a gente pensa assim, como que o ser humano é tão mesquinho, né? A nossa realidade absurda. Então como é que a gente tem que aprender com ela, né? Aí assim, eu saltando aqui, esse aqui não vou conseguir mostrar, mas eu queria mostrar pelo menos essa citação do ensaio sobre a cegueira, que é um pensamento entre os personagens, né? Ele diz assim, por que foi que cegamos? Uma personagem pergunta, né? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, é a resposta da outra. Queres que lhe diga que penso? Diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Então, é isso que a gente vai encontrar na narrativa, nessa, né, de Ensaio sobre a Cegueira. Os seres humanos, muitas vezes, não veem a realidade, apesar da gente poder enxergar. Então, é necessário, às vezes, um absurdo, um choque de realidade para fazer com que a gente tente acordar, tente aprender alguma coisa. E é isso que eu queria deixar assim, como uma mensagem para esse pensamento dessa fala, né? Hoje a gente se vê aí obrigada a parar, o planeta se viu obrigado a parar, eu vi até essa frase numa apresentação esses dias, e aí o que a gente aprende disso, né? Será que a gente vai aprender alguma coisa, como os personagens dessas narrativas tentam aprender, mas nem todos aprendem, a gente não vai conseguir falar disso, né? Ou a gente vai realmente tentar quebrar esse espelho, né, que a gente está tendo a oportunidade hoje de se enxergar, de pensar em alguma coisa diferente a partir desse choque de realidade que estamos tomando na nossa vida e aprender a enxergar melhor o outro, né? E a arte em si, como a literatura de Saramago, né, vou botar só essa frasezinha aqui final dele, né, nos faz pensar nisso, né, que escrever é fazer recuar a morte, é dilatar o espaço da vida. Né, como o autor já morreu há 10 anos, mas a gente continua falando dele e a gente continua a acreditar com ele numa humanidade possível, numa necessidade imperiosa de reconhecimento e de redescoberta do humano. É isso. Obrigada aí pela paciência. Muito bom, Michele. Hoje a gente
falou mais um pouquinho, né? E é uma complementaridade da sua outra apresentação, né? De morte e vida e as questões desse, né? E é muito... Eu já tinha lido ensaios sobre a cegueira. Literatura é fantástico para discutir qualquer coisa. Tudo, E o Saramago, ele é, assim, um encanto. Eu tive uma fase Saramago em que eu li quase todos dele, né? Eu já tinha lido o Ensaio da Cegueira, Janela da Alma também é um documentário, assim, lindo de ver. E faz com que a gente reflita, de fato, muito nesse nosso momento, né? E eu acho que a literatura proporciona isso. Eu queria perguntar se alguém tem alguma questão para colocar, algum comentário. Já teve aqui, Saramago é fantástico. Queria entender um pouco mais sobre a pontuação de Saramago. Se você quiser falar, Guilherme, eu acho uma delícia. Eu adoro ler Saramago em português de Portugal e a pontuação dele. Mas diga aí, Michele. Então, eu queria ter falado, não deu, né? Assim, eu ia chamar a atenção nessa citação última que eu li. A gente percebe ali que a pontuação ela é bem diferente, né? Como a pergunta do Guilherme falou, né? A gente tem o narrador, ele entra no meio da. Quando a gente tem um discurso direto, o que a gente vai perceber, assim, a gente tem a letra maiúscula, só explicando brevemente para quem nunca viu, né? A gente tem letra maiúscula, começa a fala do personagem, e termina a fala do personagem, ele põe uma vírgula. Aí, se tem um outro personagem falando letra maiúscula, fala o outro personagem, vírgula, e assim vai, assim como a gente viu nessa citação que eu acabei de ler. E o narrador, se tiver que se colocar, ele coloca no meio, assim, entre essas vírgulas. Não há, assim, um ponto de exclamação, uma interrogação, essas coisas para marcar. Isso fica a critério do leitor. A gente consegue entender que aquilo é uma pergunta, aquilo é uma resposta, a partir do contexto ali, lendo a escrita, né? E aí a gente consegue. No início é um choque, é mais um choque que a gente tem, especialmente nessas narrativas assim, combinam muito com essa questão do absurdo, do fantástico. Mas o Saramago uma vez falou numa entrevista que ele aposta muito. Isso, na verdade, é uma aposta da própria literatura contemporânea, né? A pós-modernidade ela vai destruir um pouco dessas fronteiras, essa forma específica da gente escrever ou construir a arte, etc. Isso já é um conceito contemporâneo. Mas ele, Saramago, investe muito nisso também para criar justamente esse jogo, deixar o leitor pensar junto com ele, completar as lacunas do discurso, fazer o leitor entrar no jogo. Então, a gente é um leitor que é obrigado a se acostumar com a escrita, né, de uma forma diferenciada, e os contos são bons para a gente perceber isso, mas eu acho que o Ensaio sobre a Cegueira, quem nunca leu nada, eu acho que é uma grande narrativa para começar, porque ele tem um interesse, realmente, assim, o tema é muito interessante, a gente fica muito querendo saber o que acontece, e não é tão complicado quanto outras narrativas históricas dele, as iniciais, assim, as primeiras obras, né? Mas é muito nisso, é um investimento na capacidade do leitor de completar as lacunas do texto, para realmente haver esse aprendizado, essa dinamicidade. Eu esqueci o termo que ele usa numa entrevista que ele falou uma vez, mas é uma tentativa de fazer com que o leitor também aprenda algo, né? E às vezes é também uma tentativa até de acordo com a história, né? Assim, ali no caso do Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem personagens que são extremamente desunidos, cada um só pensa em si mesmo, essa é o tema, né? E é preciso cegar para a gente começar a enxergar o outro. E aí a gente percebe em alguns momentos como que essa narrativa parece toda grudadinha, assim, até para fazer uma paralelo com o aprendizado que os personagens devem desenvolver entre si. Então, nesse romance especificamente, tem essa combinação do assunto com a temática, né? Mas em outros romances é uma outra coisa. Muito bom, muito bom. Eu, como historiadora, eu gosto de todos os nomes. Eu viajo naquela história. Muito bom. Tem aqui diversos elogios à sua apresentação. Obrigada. Parabéns, Michele. Obrigada por estar aí presente. Marcos Vinícius, a gente pode começar a sua apresentação? Marcos Vinícius? Olá.
Acho que é o Marcos Vinícius e o Derek, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui na minha planilha. Mas ele já tinha falado comigo. Marcos Vinícius Teodoro Pinheiro da Silva. É o único nome que eu tenho aqui. Ah, não, é Derek. Derek Arissa Werneck. Vocês estão escutando a gente? Olá. Não, você está com o som mutado. Marcos Vinícius está presente também? Eu estou desmutada e não sai sons. Para mim, você não está desmutado, não. Para mim, o microfone está cortado. Agora sim, Marcos. Guilherme, você orienta eles? Não. Não, eles são de Maria da Graça também. Ah, mas, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Se vocês quiserem, a gente apresenta enquanto eles... Se alguém puder dar uma ajuda lá. Eu queria uma ajuda para compreender o que está acontecendo lá, né? Uhum. Deixa só um minutinho, só para ver se eles vão voltar. Porque o Marcos Vinícius agora saiu, Guilherme. Uhum. E a outra apresentação é de vocês também, né? Uhum. Tá. Derek, você está com seu microfone habilitado, você não consegue falar com a gente? Boa tarde, testando. Alguém me ouve? Olá, tá bem baixinho, mas sim. Tá, vou tentar aumentar aqui, rapidinho. Som. Oi, estamos te escutando. Agora estamos escutando? Ah, ufa. Perfeitamente. Ok, deu algum problema aqui no meu microfone, eu tive que desativar e ativar ele aqui no computador. Tá, estamos escutando perfeitamente. O Marcos Vinícius agora mutou o microfone dele. Vocês vão compartilhar? Podem ficar à vontade. Sim, eu vou compartilhar a apresentação aqui. Ok, fique à vontade. Desculpa pela demora. Tá tranquilo. 20 minutos, tá? Eu vou contar quando você começar a compartilhar. Tá, a apresentação já está entrando no Teams. Certo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Derek Arissa Werneck, eu sou aluno do segundo ano do ensino médio integrado ao curso de técnico de automação industrial no Cefet Campus Maria da Graça. E junto ao meu amigo de classe Marcos Vinícius Teodoro, que também é aluno do segundo ano, vamos apresentar o nosso plano de pesquisa O Futuro da Arte com auxílio da Inteligência Artificial.
Inicialmente, vamos introduzir como a inteligência artificial pode ajudar a arte. O nosso plano de pesquisa tem como objetivo demonstrar diversos exemplos e maneiras de que como a inteligência artificial, os computadores, o nosso poder de processamento de computadores pode fazer com que as artes, tanto as visuais quanto artes plásticas, elas evoluam de maneira em que nós tenhamos uma certa variedade maior de expressões artísticas. E como um exemplo que nós temos para dar sobre isso é o Deep Dream Generator. O que é o Deep Dream Generator? Ele é um software da Google que ele utiliza de redes neurais de programação para que você pegue imagens separadas e que elas façam uma obra de arte. Como isso acontece? Ele tem certas estruturas que utiliza-se dos modelos de obras artísticas que já existem e também de uma certa aleatoriedade que tem na programação para que ele consiga criar imagens novas. Aí no slide nós temos como exemplo essas duas imagens. Uma é uma foto e a outra é gerada pelo Deep Dream Generator. No próximo slide, nós vemos como o software pode ser utilizado. Ali na direita, a imagem mais à direita, é um print de um jogo de videogame que eu estava jogando, que eu tirei esse print para poder fazer essa imagem. E na esquerda, nós temos a pintura muito famosa, A Noite Estrelada, do Van Gogh. O software usa das duas imagens para pegar as estruturas que se repetem nelas e comparar, fazendo com que ali no meio nós tenhamos uma obra que pode ser utilizada até como uma pintura, por exemplo, que na verdade é uma junção das obras ao lado, em que o software pega as obras ao lado e consegue fazer com que gere algo novo e totalmente diferente de algo que a gente já tenha feito, que a humanidade já tenha feito. Pois a programação tem uma aleatoriedade tão grande, mas tão grande, que faz com que nenhuma obra, mesmo que eu coloque esse print novamente e a Noite Estrelada do Van Gogh, ela vai ficar totalmente diferente dessa obra que está aí no meio. E aí, saindo das artes visuais no computador, nós temos as artes plásticas. O Brasil foi pioneiro nas artes plásticas utilizando-se da inteligência artificial, com a Thought Machine Vortex. O que é a Thought Machine Vortex? Ela foi uma exposição de artes que ocorreu no MASP, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, de uma artista plástica carioca, que é a Katia Weil, qual era a ideia dessa exposição? Essa exposição tinha diversas câmeras no teto da exposição que estudava o padrão de movimentação das pessoas que iam assistir a exposição e o padrão de qual obras de arte puxavam mais a atenção das pessoas. As pessoas ficavam mais atentas, ficavam mais tempo observando. E junto com artifícios mecânicos e essa inteligência artificial, a exposição se movimentava conforme a movimentação das pessoas que estavam assistindo. Existia um número máximo de pessoas. Depois de um tempo, a inteligência chegou a uma conclusão de como as pessoas assistiam, em sua maioria, essa exposição. E assim, o Brasil foi pioneiro nas exposições de artes que utilizam-se da inteligência artificial. Porém,
até agora eu falei de coisas que não estão tanto ao nosso alcance. São softwares pesados ou exposições de arte, como, por exemplo, essa em São Paulo. E nós aqui no Rio não temos tanto a oportunidade de ir lá. Porém, existe a inteligência artificial aplicada à arte que está na nossa mão. E assim, o meu amigo Marcos Teodoro, meu companheiro de pesquisa, ele vai falar um pouco mais para vocês. Então, boa tarde a todos. Eu sou Marcos Vinícius Teodoro, sou aluno também de automação industrial no campus de Maria da Graça. Sou do segundo ano do ensino médio. E como o próprio Derek disse, nós temos muitas partes da inteligência artificial, nós temos muitas técnicas e aplicações da inteligência artificial voltado para as artes que estão ao nosso alcance. Primeiro, eu gostaria de falar de uma das técnicas de inteligência artificial mais usada, que é são as árvores de decisão, e tem esse nome por conta dos galhos. Eu vou explicar um exemplo simples vou utilizar um exemplo bem básico. Vamos dizer que a decisão que nós queiramos tomar seja sair de casa para ir à praia. Essa é a decisão. Então, ela é o topo, ela é o primeiro galho que é gerado. Primeiro ponto. E a partir dele saem vários galhos. Vou colocar 2 galhos de exemplo. O primeiro, se eu acordei cedo no dia. E o segundo, se eu acordei tarde. Se eu acordei cedo, eu continuo com a opção de ir para a praia. Mas se eu acordei tarde, essa opção já não existe mais, de sair de casa e ir em direção à praia. Voltando agora para o ponto de acordar cedo, você tem agora mais galhos, referentes agora ao clima. O dia está ensolarado? O dia está nublado? O dia está chuvoso? E aí, se ele estiver ensolarado, sim, afirmativo, nós iremos para a praia. Se o dia está nublado, por exemplo, aí abre mais uma ramificação, mais 2 possibilidades. As nuvens estão escuras ou elas estão claras? Se elas estiverem claras, ainda há a possibilidade de ir para a praia. Mas se elas estiverem escuras, sem chance, negativo. E o outro lado é se estiver chuvoso, se o clima estiver chuvoso. Então não há essa possibilidade. Agora eu vou começar a explicar uma das aplicações da inteligência artificial, que é a música. Nós, por exemplo, temos nos teclados mais modernos algumas funções que aplicam a inteligência artificial nos teclados, por exemplo. Existe uma função no teclado chamada Auto Chords. O que essa função faz? Ela pega qualquer tecla do teclado, qualquer tecla, entre as 5 oitavas normais de um teclado de tamanho comum. Você pega qualquer dessas teclas e quando você tocar essa nota, o teclado automaticamente faz o acorde inteiro. Por exemplo, se eu tocar apenas a nota Dó, vai ser emitida a nota Dó com a nota Mi e a Sol, formando assim o acorde de Dó maior. E aí nós temos a possibilidade com outros botões de colocar para ele fazer o acorde menor com sétima, com quinta, com nona. Então isso é uma das aplicações que eu pelo menos consigo ver da música e algo que facilita muito até mesmo aqueles que estão aprendendo a tocar o instrumento. Nós, por exemplo, temos também os pedais para instrumentos, os pedais de guitarra, os pedais para violão, os pedais para os próprios teclados. Eles são exemplos de inteligência artificial, em que eles às vezes combinam mais de um som e eles eliminam a distorção, eles eliminam os ruídos que são emitidos ao tocar nas cordas, por exemplo, ou tocar nas teclas. Nós temos também, por exemplo, mais um exemplo nos teclados, é uma tecla chamada random, em que você pode começar a tocar qualquer tecla, misturar várias teclas do teclado e automaticamente o teclado vai fazer alguma rítmica envolvendo a parte da harmonia junto com a parte rítmica, porque normalmente quando você aperta essa função, o teclado é dividido em 2 partes. Metade do teclado para cá, o teclado é dividido entre percussão, então você tem sons de bateria. E da metade do teclado para lá, você tem normalmente os sons harmônicos. Então você tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí assim vai se repetindo.
Então, se eu, por exemplo, pego um bumbo, uma caixa e o chimbal, aperto as 3 teclas correspondentes a esses sons, na esquerda e na direita toco 3 notas, o teclado automaticamente harmoniza tudo isso e cria um som agradável, um conjunto de sons agradáveis. E esse é um dos exemplos que nós podemos ver na música. Agora temos mais um, que é a fotografia. Na fotografia nós podemos ver claramente a presença da inteligência artificial, que é nas lentes das câmeras. Nós podemos ver algo que nós muito utilizamos no nosso dia a dia, que é o sistema de autofoco, o foco automático das câmeras. Vou passar para o próximo slide e mostrar para vocês uma pequena diferença entre 2 termos que nós utilizamos para o autofoco. Vou primeiro citar o CDAF, que é uma sigla para Contrast Detection Autofocus, que significa autofoco de detecção de contraste. Celulares mais antigos, por exemplo, utilizavam esse modo para poder definir em qual parte da imagem o foco vai se concentrar. Ele vai pegar apenas uma amostra da imagem completa e o processador do celular, juntamente com os sensores da câmera, vão renderizando a imagem e focando de acordo com a diferença de contraste. Mas você me pergunta, pô, não entendi isso, diferença de contraste, o que isso significa? Quando, por exemplo, você tem uma exposição frontal à luz, você está tirando uma selfie e a lanterna do seu telefone está virada para o seu rosto, você tem uma certa exposição à luz. Agora, o que está atrás de você tem um outro valor de exposição à luz. Por quê? Porque quando você aponta a câmera, por exemplo, para o seu rosto, a luminosidade que é detectada no seu rosto é maior do que a luminosidade detectada no fundo. E isso é o que nós chamamos de contraste. É essa diferença do valor de luminosidade que nós temos. E assim ele define o foco. E esse modo, né, de autofoco, de foco automático, que nós tínhamos, era muito ruim, por exemplo, quando nós queríamos tirar foto de algo em movimento, porque nós precisamos tirar nós precisamos tirar uma amostra da foto em movimento e renderizar de acordo com a exposição à luz. Mas um objeto em movimento, a câmera e os sensores não eram capazes de detectar perfeitamente a exposição da luz naquele objeto, justamente porque a quantidade de luz que o objeto estava recebendo era diferente de acordo com a posição dele, já que ele está em movimento. Agora, por conta disso, foi desenvolvido outro modo de autofoco um pouco mais avançado e já utilizado nos nossos celulares atuais, que é o PDAF, significa Phase Detection Autofocus, que em português significa modo autofoco de detecção de fase. Aí você me pergunta de novo, detecção de fase, o que é isso? A imagem que eu coloquei aí, que é uma paisagem com cores bem quentes, ela está dividida no meio por uma faixa preta. É assim que esse modo de autofoco ele renderiza a imagem, ele deixa a imagem com um foco definido. Como é que ele faz isso? Ele tira 2 amostras. Em vez de uma amostra, como a detecção de contraste, agora ele tira 2 amostras da mesma foto. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. E através disso, pela exposição da luz, ele vê quais são os pontos em que as luzes coincidem, onde as luzes elas se tornam um. E assim ela define o autofoco. E isso ajuda porque, por exemplo, um objeto em movimento, em que você antigamente não conseguia definir a exposição da luz a ele porque você só tinha uma amostra, agora você tem 2 amostras de uma mesma foto. Então agora dá para você definir bem em que posição o objeto estava, a definição dele, se você quer focar nele ou não. Por exemplo, hoje as câmeras de celular já têm essa capacidade. Nem se fala sobre as câmeras profissionais, em que, sim, tem um custo muito elevado, mas a qualidade que você recebe por pagar um preço alto é muito bom também. Agora, eu que gostaria de falar sobre outro ponto, também relacionado não só à fotografia, mas agora eu vou falar sobre a filmagem. Os drones, hoje em dia, estão sendo muito utilizados na questão da cinematografia, para, por exemplo, captação de
alguma paisagem, ou, por exemplo, muitas pessoas já viram filmes de carros em que você tem aquela cena maravilhosa de cima do carro e o carro percorrendo toda aquela estrada, a estrada limpa. Essas filmagens são feitas por drones, e os drones estão cheios de como é que eu posso dizer? Estão cheios de funções que envolvem a inteligência artificial. Como, por exemplo, existem funções nos drones que não deixam que, quando eles se aproximarem do chão, eles colidam com o chão. E o que isso implica? Isso implica que, quando um drone estiver próximo ao chão em tantos centímetros, ele começa a desacelerar as hélices. E com isso, conforme o espaço for diminuindo, a aceleração das hélices também diminui. E com isso a gente elimina, por exemplo, a possibilidade da perda do drone. Outra coisa que nós temos é a função que alguns drones mais novos têm, por exemplo, os drones da DJI já têm essa função, que é você, quando estiver com o drone no ar, você chamar o drone de volta para a posição do controle. Vamos dizer que eu esteja com o controle do drone conectado ao meu telefone, eu esteja acessando a câmera do drone. Quando, por exemplo, o drone avisa a bateria está fraca, você aperta um determinado botão e o drone vem até você. Nesse caso, ele utiliza um sensor de GPS para chegar até você. E na questão da altura, né, para você não perder o drone ou não quebrar alguma hélice, alguma parte dele, eles utilizam sensores ultrassônicos e um sistema que, como eu já tinha dito, de árvores de decisão. Conforme o drone for chegando mais perto do chão, a decisão é diminuir a velocidade de giro das hélices. E com isso nós vamos para a nossa conclusão, como é que eu posso dizer? O que nós vemos de resultado dessas análises, em que a inteligência artificial é muito presente, não só nas artes, mas como o nosso objetivo é falar sobre a arte, ela é muito presente na arte, e hoje as coisas seriam muito diferentes se não fosse pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da automação, da inteligência artificial, pelo avanço da codificação, né, da programação nesse estilo. E gostaria de dizer que provavelmente seria muito mais difícil hoje para aqueles que trabalham com arte se nós não tivéssemos essas funções. Por exemplo, a fotografia a moda antiga seria você tirar uma foto e aí você esperar ou para um profissional para poder revelar a foto para você, ou, por exemplo, você esperar. Você tinha aquelas salas vermelhas, né, de exposição à luz vermelha, em que você tinha que jogar um determinado produto num tanque, mergulhar a foto e deixá-la secando, e aí ela é revelada. Hoje em dia é muito mais fácil, você tira a foto, depois de 2 segundos a foto já está na sua galeria, você chega em casa. Hoje em dia nós temos já impressoras que têm a capacidade de imprimir com uma qualidade boa de imagem. Você vai, a sua impressora conecta pelo telefone mesmo, você conecta o seu celular à impressora, vai, imprime a foto e emoldura. Então hoje é muito mais fácil se expressar como está os seus sentimentos, como está expressar cultura, expressar história através da arte com o auxílio da inteligência artificial. Agora eu vou passar para as referências. Creio que, se vocês quiserem, os slides vão ser disponibilizados para vocês com os links. Infelizmente, eu só encontrei a referência sobre PDAF em inglês. Infelizmente, foi tirado de uma conferência europeia de computação, mas eu creio que com a ajuda do tradutor todos conseguiram acessá-la e entender o que está sendo dito. Gostaria também agora de agradecer a presença de todos, agradecer a atenção de todos, agradecer também ao Cefet pela oportunidade de nos deixar apresentar essa nossa ideia de projeto, essa nossa exposição, e agradecer também a todos que estão aqui, aos monitores de sala, aos apresentadores também. Muito obrigado. Parabéns, Derek e Marcos Vinícius, excelente apresentação, belo projeto. Vou perguntar se alguém tem alguma questão para eles. Quer fazer algum comentário? Posso parabenizar, Patrícia? Sim, Michele, claro. Gostei demais da apresentação, queria parabenizar aos meninos, assim, a forma como eles apresentaram, muito bem explicada, assim, muito, a linguagem, né, muito bem articulada, assim, muito, a gente
percebe, né, como os alunos são bons, assim, e trazem sempre coisas muito interessantes. Aprendi muita coisa aqui com ele, os dois, né, o Derek e o Marcos Vinícius. Parabéns mesmo, foi muito bom. Gostei demais. Obrigado. Parabéns, meninos. Mais alguma questão? Eu que agradeço. Obrigada, Marcos Vinícius. Deu tudo certo. Vamos, então, para a apresentação do Thalisson e do Guilherme, pode ser? Podemos? Vamos lá, então. A Laísa também está aqui, ela também é do projeto de extensão. Ok, à vontade. A gente tem os 20 minutinhos tradicionais, mas como a gente tem menos uma comunicação nessa mesa, a gente está um pouquinho tranquilo, tá? Uhum. Mas os 20 minutos são sempre um parâmetro bacana. Uhum. Podem ficar à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Tá difícil, né, apresentar depois da apresentação da Michelle, dos meninos também. É muito legal ver esse encantamento, né, com a tecnologia, né? Muitas vezes a gente ouve de alunos que estão no curso, mas não gostam muito da área do técnico, são atraídos pelo Cefet, pelo ensino médio de qualidade, aí escolhem um técnico sem muito critério e tal, mas é legal ver que a tecnologia pode produzir esse encantamento, né? E acho que isso anima a gente também, né, a pensar a atuação nossa no Cefet. A nossa apresentação de hoje, a gente teve alguns problemas. O Luiz, que estava inscrito para escrever, ele estava preparando a apresentação e ele teve diagnóstico, né, de Covid recentemente, esses dias, e precisou se afastar, não está bem, não está legal, a mãe dele também não está bem de saúde. Então, a gente está torcendo pela recuperação dele e queríamos falar um pouco sobre o tema, né, que o Luiz tinha proposto a gente discutir sobre o nome, né, das juventudes, das manifestações culturais negras na periferia. Eu, como vocês podem ver, sou branco, então o Luiz, eu acho que teria muita coisa interessante para falar, um cara que compõe sambas, tem vivência próximo de algumas escolas de samba, e ele é técnico em assuntos educacionais, lá no nosso campus de Maria da Graça. Eu sou psicólogo, né? Trabalho na seção de articulação pedagógica, e essa ideia, né, de trazer esse tema, ela, na verdade, foi uma espécie de provocação, acho, de um grupo, e eu vou convidar eles para falar um pouco, de alunos lá de Maria da Graça, hoje representados aqui pela Laísa e pelo Thalisson, que desde o ano passado começaram com uma história de um projeto chamado Corpo e Cena. E eu queria convidar eles também para falar, a Laísa, o Thalisson, e perguntar para vocês também um pouco, Thalisson, se apresentarem, né? Ambos são do curso de manutenção automotiva, né? Estão no terceiro ano do ensino médio integrado, terceiro de 4 anos, né? Ainda são da grade curricular anterior. E ouvir de vocês um pouco, né? Como é que começou essa história do Corpo e Cena, dar a oportunidade de vocês falarem também. A gente apresentou algumas outras atividades, a gente fez algumas atividades já nessa semana de extensão. E hoje eu acho que seria legal a gente compartilhar um pouco desse caminho, desde lá no início do ano passado. Que história foi essa do Corpo e Cena? De onde que surgiu essa ideia? Laísa, quer falar um pouco? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Então, o que eu penso que iniciou o projeto
foi, pela iniciativa do projeto, foi para mais fazer com que o campus ficasse mais dinâmico e tal. Que, assim, eu e Thales somos duas pessoas que gostamos muito de dança. E o Thaleson, ele, assim, eu também danço desde criança. O Thaleson já fez muitas apresentações na antiga escola dele, já foi para outros lugares se apresentar também. E a iniciativa partiu mais dele do que de mim. Eu fui só a coadjuvante. Ele falou, Lais, então, tem esse projeto aqui tô pensando em abrir esse projeto. Você topa? Eu falei, fecho muito. Se você precisar, eu tô aí. Então, foi mais a iniciativa do Thaleson, que hoje a gente usufrui dessa oportunidade que a gente pôde ter através do Cefet, que foi que é até hoje um projeto muito bom, que assim a gente consegue trazer outras pessoas além do Cefet, né, que a gente tem um campus que divide com a escola estadual, Horácio Macedo, e em grande número, são mais os alunos do Horácio que vem participar do nosso projeto, que participava, né, quando era presencial. A gente chegou a se apresentar na semana de extensão do ano passado, no final do ano passado, e a gente chegou a se apresentar no Maracanã também. Então, é uma atividade que, assim, abraça mais os alunos, né, faz com que o Cefet não seja só um lugar de que a gente tira assim, a gente rala para passar, a gente rala para estudar, mas também para a gente se sentir mais à vontade, mais em casa, mais integrado com os alunos. Então, é uma que eu gosto muito até hoje de fazer, até porque eu aprendo todo dia com o projeto, e todo dia é uma informação nova que eu tenho através de pesquisas e estudos, até porque a gente fez esse projeto esse ano, a gente estudou muito sobre alguns ritmos marginalizados, artes marginalizadas, e eu pude aprofundar mais o pouco que eu conhecia, né, porque eu moro numa favela, de uma família que gosta de samba, que já também participou do funk de antigamente. Então, o pouco que eu já conhecia, eu pude conhecer mais ainda, aprofundando dentro do projeto. Então, eu agradeço muito a oportunidade que o Cefet nos deu e também a SAPED, porque não teria acontecido se não fosse por ele. Então, eu sou muito grata, porque é uma coisa que eu amo e, com certeza, o Thaleson também. E as pessoas que, né, fazem parte do projeto também gostam do que a gente faz. Então, foi uma oportunidade de ouro e a gente pôde abraçar ela e agarrar ela com unhas e dentes e fazer jus, né, a oportunidade que a gente teve, porque é um projeto maravilhoso. Até por causa a gente teve essa oficina do Teatro do Oprimido esses dias aí, teve da outra vez também, que eu estava até falando no Teatro do Oprimido, que a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros campos, de outro lado da cidade e do outro lado do Rio de Janeiro, a gente tem essa oportunidade de conhecer as outras pessoas, né? E pessoas maravilhosas. Não teve uma vez que foi diferente. A gente conhecer pessoas incríveis e toda vez é uma experiência maravilhosa, magnífica. Então, eu vou dar a oportunidade para o Thaleson falar para ele explicar o que motivou ele, né? Porque ele que teve a iniciativa, então eu vou deixar ele falar um pouquinho. E afinal, Thaleson, desculpa interromper também. Quais eram as atividades que vocês faziam no ano passado? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para implementar esse projeto? Boa tarde, eu sou o Thaleson, como o Guilherme já falou, do curso de manutenção automotiva do campus Maria da Graça. E quando a gente foi começar o projeto, na verdade, não só partiu de mim de uma amiga que hoje ela não, por problemas que ela está tendo e tal, ela não está mais podendo participar efetivamente do projeto. Às vezes ela participa me ajudando em algumas coisas, mas esse ano ficou bem menos, até por conta da pandemia, e aí a gente fez o projeto para realmente dinamizar, como a Liza bem explicou, dinamizar a questão da escola, porque a gente via que na escola a gente só tinha aquela relação de estudar, e a gente achava isso muito ruim, porque a gente não tinha vínculo nenhum com uma ideia de ter pertencimento na escola. E aí a gente chegava e era estudar para casa, no dia seguinte a mesma coisa, não tinha nada de dinâmico. Então a gente pensou em fazer algo dinâmico e dentro dessas dinâmicas a gente evidenciar alguma causa social que acontece
e que a gente vê ocorrendo muito, até para poder auxiliar. Aí a gente tentou montar o projeto por conta própria, até porque a gente tinha vindo de uma outra escola e a gente achava que funcionava de forma parecida, mas não funcionava. A gente bateu de frente com várias burocracias, que a gente teve que, a cada tentativa de quebrar uma, existia outra. A gente ia, quebrava uma, existia outra. E vamos desenrolando isso. Aí, oi. Desculpa te interromper, mas afinal, quais eram as atividades que vocês queriam fazer? Ah, vocês estavam encontrando dificuldades? Então, eu tô chegando nisso. Aí, desculpa interromper. Vai lá, manda bala. A gente conseguiu o apoio dessa PED e a gente começou a criar as ideias. No ano passado, a gente teve uma ideia de trazer o corpo e a dança como evidências, porque a gente vê muito sobre como cada corpo não pode funcionar em cada situação. Por exemplo, um corpo gordo ele não poderia estar dentro de uma estrutura de dança porque ele é um corpo limitado. Ele não vai ser um corpo que vai estar para dançar. E aí a gente foi pegando a partir disso. E para esse ano a gente trouxe o tema das marginalidades, que foi ritmos e danças e até mesmo músicas que elas foram marginalizadas pelas questões por questões estruturais mesmo, até mesmo a gente pega muita evidência do funk, que foi que a gente teve agora um processo em 2017, que ele ia ser marginalizado por conta do que as pessoas falavam que ele propagavam. E teve até um abaixo-assinado que correu por 20 mil assinaturas e aí foi levado para o tribunal para poder ser julgado. E daí a gente foi enfrentando algumas barreiras que a gente enfrentou, foi de como fazer isso dentro do ambiente escolar. Do tipo, como a gente ia inserir esse tema dentro da dança e dentro do teatro. E aí a gente começou a pensar em como desenvolver. E aí veio a questão da pandemia, porque a gente estava com uma ideia toda preparada para uma questão presencial. E como veio a pandemia, a gente ficou meio que desnorteado no começo, mas depois começamos a se situar. Aí a gente está fazendo muito pela forma digital, postando e explicando e pesquisando bastante para poder falar sobre o tema. No ano passado, vocês realizaram, né, oficinas de dança, né? Existe uma ideia de fazer oficinas de teatro, mas que não foi muito adiante, houve alguns encontros, né? Essas oficinas, elas eram feitas no intervalo, né Thales, do almoço. Isso. Então, era um espacinho de tempo curto, né? Quanto tempo vocês tinham, geralmente, a por gente semana? Tinha meia hora só. Uhum. Vocês se encontravam, alunos que estudavam de manhã, alunos que estudavam à tarde, para ensaiar, treinar uma coreografia? Isso. Aí a gente tinha também muita dificuldade de ter ainda aquele pessoal para participar e também porque também era uma da ideia era abrir, extensionar para fora, não ficar só preso no Cefet. Aí também tinha o pessoal de outras e a gente achou a forma mais adaptada essa de a gente fazer no horário do almoço, meio-dia, que era o horário que todo mundo estava mais disponível. Os alunos do Horácio Macedo, alguns também participavam, né? E aí vocês chegaram a fazer essa apresentação na semana de extensão do ano passado. E esse ano, uma das ideias era a gente inscrever esse projeto como projeto de extensão, porque o Thales não quis falar muito sobre isso, mas houve algumas dificuldades que você chama de burocracia, né, Thales? Acho que de como que um aluno vai ficar responsável por uma sala na escola sem nenhum professor por perto? Como que quem vai coordenar o projeto de extensão? Como que vocês estão propondo uma atividade física sem um profissional de educação física? E o que vocês fizeram diante dessas dificuldades, Thales?
a gente teve que entrar em um consenso. Assim, primeiro a gente foi na SAPED, a gente conversou lá, e aí daí a Arlene, ela, que é a assistente social que a gente tem, ela se propôs a ajudar a gente para poder montar o projeto, porque a gente precisava de alguém na sala. Só que aí, quando a gente foi falar sobre isso na secretaria, aconteceu a mesma coisa, deles falarem que a gente não podia porque a gente teria que ter um profissional de educação física, ou então um professor, por exemplo, da dança, a gente teria que ter um professor especializado em dança para poder estar fazendo o projeto. E aí foi bem complicado para isso. A gente, para reverter, tivemos que fazer nos dias em que a professora de educação física estava na escola, que eram os dias de quarta e sexta, e também a gente não podia ficar com ela na sala. Porém, a gente achou uma forma de conseguir colocar a professora, não dentro da sala, mas que ela estivesse na escola, para caso a gente tivesse algum problema lá, igual eles tinham falado para a gente, que podia ter problemas físicos e tal, aí a gente conseguir chamar a professora para poder ter aquele primeiro atendimento de um profissional de educação física. Uhum. Isso é quase da ordem do insólito, né, do absurdo. Lembrei muito do Saramago. E acho que essa lógica dos especialismos, né, a gente tem que ter um especialista nisso, um especialista naquilo. Já estive como psicólogo num fórum de pró-reitores de extensão, né, o André Couto, não sei se ele está na reunião ainda, ele sempre convida a gente para participar desses fóruns regionais, e são oportunidades bem bacanas para conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando com as políticas de assuntos comunitários, bandejão, políticas de promoção da saúde, de acesso a lazer, cultura dos alunos nas instituições federais de ensino. E uma discussão simples, assim, abrir uma quadra para os alunos poderem jogar futebol se torna virou um imbróglio. Ah, mas quem vai ficar responsável se alguém bater a cabeça? Então, são desafios bem sólidos mesmo que a gente enfrenta. E eu acho que a gente vive um momento no Cefet também, essa novela do diretor, quem é o diretor, muda diretor, estamos já no terceiro diretor, acho que é um pouco desse enredo. Mas, para esse ano, o projeto teve uma iniciativa, né, também de vocês, Thales, de trazer o que vocês chamaram de ritmos marginais. A gente discutiu um pouco, eu ainda sou da opinião que são mais marginalizados do que marginais, mas acho que isso é um detalhe, a palavra que a gente vai usar sobre isso. E aí a gente foi estudar a respeito, né? Vocês falaram do samba, do funk, do rap, principalmente. A ideia era apresentar um pouco... A ideia inicial era visitar alguns colégios do entorno de Maria da Graça, colégios municipais, apresentar o Cefet, apresentar o concurso do Cefet, para esses alunos de 8º e 9º ano poderem fazer o ensino médio, tentar fazer o ensino médio em Maria da Graça, tentar ser aprovados, né? Mas com a pandemia isso meio que foi por água abaixo. E a gente tinha também já uma ação que a gente fazia, isso da SAPED, que a gente tentou fazer um guarda-chuva nesse projeto junto com o Corpo Centro, que era de trazer esses colégios de ensino fundamental para conhecer a semana de extensão, para conhecer o campus. A gente chegou a fazer isso durante 3 anos, trouxe mais de 300 alunos da rede municipal de 9º ano para conhecer o campus. E a gente estava discutindo mais cedo um pouco, e eu perguntando, né, ao Thaleson, a Lais, acho que é uma pergunta que eu sempre faço, por que esse tema? Por que escolher o funk, o samba? E a gente vai estudar, vai ler Ney Lopes, vai ler autores negros, vai ler o Luiz Antônio Simas, que é uma liderança religiosa, intelectual do samba, do que ele chama de brasilidade, né? Por que é importante estudar isso? E aí, conversando um pouco com o Thaleson mais cedo, me desminta se eu estiver falando alguma besteira, Thaleson. Você estava falando, acho que um pouco da importância, né, de
de falar sobre os preconceitos que se tem com o funk, às vezes na aula de música, né? Ah, mas estamos falando sobre o maracatu, sobre uma batida do maculelê, que está no tum-tchá, que está até hoje, né, no funk. Mas vamos falar do funk. E qual é a resposta que às vezes você recebia, Thales? É que o funk agora ele não é mais como antigamente. Isso não chega a ser mais uma música porque não tem letra. E aí eu fico pensando muito foi pensando nisso que a gente entrou com essa questão dos ritmos marginais, porque assim, a ideia da palavra é na verdade realmente uma provocação para entrar na ideia dos ritmos que já foram marginalizados hoje, ou que estão em processos de ser marginalizado, ou que até hoje, mesmo não sendo, ainda são. E normalmente esses ritmos eles estão muito ligados ao movimento negro e às questões da cultura negra, principalmente. Essa proibição, né, só para a gente ir concluindo, né, ela tem elementos históricos, né, que a gente encontrou nessa pesquisa. A proibição da manifestação religiosa, a gente teve recentemente a questão do Museu da Polícia no Rio de Janeiro, ali na Rua de Riachuelo, que guardava até então, guarda até hoje, ainda está lá, né, objetos sacros, né, objetos religiosos da arte afro-brasileira, né, e expunham junto ao lado de uma exposição sobre o jogo do bicho, sobre o tráfico de drogas. Chamando sobre magia negra, né? O nome chamava, da coleção era Magia Negra. Coleção Magia Negra. Então, essa proibição da manifestação cultural religiosa, né? O Abdias do Nascimento, que escreveu o Genocídio do Negro brasileiro, ele fala um pouco sobre isso, né, nesse livro, e ele diz que, na verdade, todas as manifestações culturais que a gente tem hoje, de origem, de matriz afro-brasileira, elas têm origem na religião, né? São comunitárias, os objetos sacros da escultura também estão envolvidos nisso. Ele faz uma abordagem mais ou menos desse tipo. Não é um historiador, mas ele chama atenção para isso, que o samba, o jongo, são elementos que, diante da proibição da manifestação religiosa, sobreviveram como música, como jogo, no caso da capoeira, que também já foi proibida. Mas, não sei, acho que isso entra um pouco também, eu conversei com o Thales mais cedo, além dessa desvalorização, né, do que é o funk, do que são essas artes hoje, uma desvalorização do conhecimento, por exemplo. Vocês fazem manutenção automotiva, né, Thales e Laís? E aí existe uma diferenciação. Vocês não serão mecânicos. Os mecânicos são eles. Vocês vão orientá-los, vão administrar o trabalho deles, meio que desvalorizando o conhecimento do mecânico, tentando exaltar o conhecimento tecnológico, né? E eu acho que isso guarda um pouco raízes dessa história, né, de desvalorizar o conhecimento, a religião do outro. Faz sentido isso? Sim. Vai, Thaleson, para concluir. Pode falar, Laís. O Thaleson até falou uma coisa interessante que me fez lembrar uma coisa, que ele falou assim, que muitas pessoas hoje em dia, né, eu ouço muito isso, principalmente da minha mãe, que já passou pela época do funk melody, falar que o funk hoje em dia, ele não é mais como era antigamente. Uhum. E isso me lembrou muito como, antigamente, para manter a lei Jim Crow, que, assim, porque os negros, eles continuam... Você pode olhar na sociedade, não tem negro trabalhando, não tem negro na universidade, não tem negro sendo chefe de banco, sendo que a justificativa, que não tinha nada a ver com biologia, porque os negros eram inferiores intelectualmente, que isso não tinha base, isso não era fato, isso não existia de fato mesmo, eles usavam questões que eles mesmos aplicavam dentro da sociedade da população negra, né? Que, eu vou te excluir, vou te marginalizar
e então você não vai ter acesso às coisas que eu tenho. E aí usavam essa justificativa de, por isso, tá vendo como é que negro ele é burro? Ele não tá nas universidades, ele não tá trabalhando, não tá sendo chefe. Então, não tá sendo chefe de grandes empresas. Então, assim, é muito interessante isso que o Tyson falou, que assim, porque o funk não é mais como antigamente. Sendo que hoje em dia, o funk, ele só mostra a realidade do negro dentro das favelas. Que há muitos funks hoje em dia falam sobre tráfico de drogas, sobre tratar a mulher como objeto, sendo que assim, isso só é resultado de mais marginalizar a população negra, entendeu? Então eu acho que isso aí não é nada mais novamente, né, como o rap, principalmente rap, que rap hoje em dia, até hoje, ele mostra muitos posicionamentos de pessoas que moram em favela, manifestações através da música, o samba e o funk, mais uma tentativa de mostrar, olha, essa é a minha realidade. Eu estou tentando fazer com que você me escute através da arte. E principalmente por isso que eu acho que foi uma das motivações que a gente escolheu o tema Artes Marginalizadas, que a gente tem até uma playlist no Spotify que fala que tem várias artes marginalizadas, várias músicas de ritmos, né, que foram marginalizados. E eu achei muito interessante essa colocação que o Thalisson fez, que me fez lembrar de muitas coisas. Legal, acho que a gente conclui, acho que extrapolando um pouquinho, abrir para conversa. Tá tranquilo, temos 5 minutos aí, se alguém quiser colocar alguma questão. De certa forma, é compreensível esses argumentos, né, de sala, enfim, mas que isso, né, assim... E projetos de autonomia dos alunos, eu vejo que a gente tem muitos aqui no nosso campus também. Gente, eu valorizo demais a autonomia do aluno, é tudo que a gente quer, né? Assim, ver eles trabalhando, tocando seus projetos, isso é fundamental, né? O André fala do aproveitamento também desses espaços para a questão da extensão, né, do uso do público externo. Isso também é algo muito interessante, porque não adianta a gente botar 15 mil regras e a gente tem ali um espaço que não é tão usado, né, ou cerceado. Agora, né, eu voltei na questão do espaço porque eu estava aqui refletindo naquele momento. O que eu acho bacana desse projeto é justamente o processo mesmo de autonomia dos meninos, né? Assim, dos alunos. É fundamental isso, né? Eles terem esse espaço de se pensar, se refletir, né? Fazerem oficinas, tocarem as questões deles. Isso, a gente está aqui para isso, né? Eu acho que a instituição pública está aqui para isso. Com certeza, Patrícia. A gente fez algumas atividades também, além dessas, né? Esse ano a gente tentou buscar no Teatro do Oprimido umas ferramentas, né, para trazer essas expressões, né, que estão às vezes silenciadas dentro do Cefet. A gente fez umas 4 oficinas quando a gente não tinha as aulas remotas ainda. E dessas oficinas surgiu uma ideia de participar de um festival de cinema latino-americano na Argentina, até puxado por um professor lá de Maria da Graça, Luciano, né? E aí o pessoal fez um curta, a iniciativa desses alunos, que aí veio gente de colégio estadual, gente que alguns alunos conheciam de outra vivência do ensino fundamental, fizeram um curta-metragem, mandaram para lá, para a Argentina, foi apresentado. Não ganhamos, infelizmente, o prêmio, mas isso faz parte também. E aí, ontem a gente fez uma outra atividade também, uma oficina de teatro do oprimido, durou umas 3 horas. E tudo que vem dessas expressões, tudo que se silencia, tudo que acho que fica, né, que os alunos trazem, como que esse processo de retorno às aulas se deu... demorou-se tanto, né, para a gente conseguir parar, sentar e discutir a respeito, como que seria, e quando foi decidido, foi de uma hora para outra, assim, né, aparentemente. E os alunos relatam um pouco isso, poxa, eu estou passando por uma situação muito difícil, não estou encontrando acolhimento,
no espaço de aula, porque o professor está muito preocupado em retomar o conteúdo, e o professor também está tendo que se virar nos 30, né? Tentando se adaptar a uma realidade nova, uma realidade diferente, e correndo atrás, tendo que ver vídeo aula no YouTube para poder aprender a usar uma ferramenta, para aprender a usar o Microsoft Teams. Então, são tempos difíceis, né? Espero que a gente tenha espaços, que a gente consiga criar espaço para acolher, né? E para compartilhar essas vivências. Muito bom. E a CPEX virtual também está vindo, né, para somar, né? A gente está tendo maior diálogo, né, dentro do campo do Cefet, isso também é muito positivo. Uhum. Agora a gente precisa fechar. Alguém tem mais alguma questão a colocar? Alguma pergunta? Lá para as outras apresentações também. Podemos finalizar por aqui. Agradeço a presença de todos. Eu acho que foi uma troca aí boa durante a semana. Espero que a gente tenha outras oportunidades e que os projetos continuem, né, a despeito de pandemias e de outras questões, tá? Parabéns para as 3 apresentações, foi muito bacana. E acho que é isso. Esther, estamos liberados, Esther? Acho que até Esther já foi. Obrigada, gente. Obrigada, foi muito boa a apresentação também, última. Queria parabenizar. E eu ia perguntar uma coisa que aí, o que eu ia perguntar, a Laísa já falou, que era em que sentido ela via essa diferença, né, do funk de antigamente para o de hoje, né? Porque a gente também, assim, eu não sei muito sobre isso, mas quando eu me lembro de 95, né, eles nem eram nascidos, aí tinha todo esse funk melody e tal. Realmente, assim, são coisas diferentes. Aí eu ia perguntar qual é a diferença, aí ela respondeu antes. Bom, mas foi muito boa, parabéns. Eu só queria falar que eu fui buscar também o livro aqui, que naquela hora que ele falou sobre a respiração do Saramago, e aí numa entrevista a expressão que o Saramago usa é de atividade muscular do leitor. Ele fala assim, né, que ele quer criar, apostar na leitura como uma atividade muscular, que fazer o leitor fazer algo. A internet falhou aqui, meio, mas tá bom. Legal, muito bacana. Atividade muscular do leitor é um pouco como eu me sinto mesmo, exercitando. Exatamente. Bacana. A internet falhou um pouquinho, mas obrigada. Legal, gente. Sobre essa história do funk, os meninos fizeram uma sequenciazinha de postagem no Instagram. Eu não conheço muito Instagram, eu até criei só para isso, para tentar me aproximar. Mas como que é mesmo, Natália? Você pode colocar no chat aqui o nome do Insta? Vou colocar, calma aí. Foi a Michelle que falou sobre o texto, aquele texto sobre o ensaio da cegueira, né? Sim, foi. Já não me lembro. Não, sobre o texto, sim. Eu ia agradecer ela também por me fazer voltar a quase 4 anos atrás, que meu professor de português lá na minha escola do fundamental abordou esse texto nas aulas e foi uma experiência muito bacana que ele trouxe, a visão dele, a interpretação dele trouxe pra gente. E você me fez lembrar muito meu professor, que ele foi uma das pessoas que mais me inspirou a fazer letras. Que eu quero muito fazer letras, e ele foi uma das pessoas que mais me incentivou, né, a gostar de português e literatura. E você me fez voltar, nossa, eu fiquei aqui, caraca, que bom. Então, encantada. Que bom, fico feliz. Volte sempre. Saramago tem sempre muita coisa boa para a gente aprender com ele, né? Aliás, toda a literatura, né? Aí você vai descobrir bastante coisa lá na Letras quando fizer, se você for para essa área.
Thaleson colocou aqui, né? Projeto 6C, né? Corpo e cena. Eu tô sem microfone. Muito, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade aqui em apresentar. Vou seguir lá o perfil, era isso que eu estava comentando. Podemos encerrar, né? Tchau, obrigada, gente. Uma boa tarde. Obrigado, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Parabéns para os meninos aí. Obrigada, Patrícia, Guilherme. Obrigado a vocês. Muito legal.